Nesse primeiro capítulo eu faço uma contextualização, priorizando o protagonismo dos movimentos negros, né, e colocando toda a polêmica, a questão que veio junto com a implementação ou para a implementação do acesso, né, da política de acesso às universidades ao estudante negro. E vou focar na questão da permanência, né? Então não teria como trabalhar a permanência sem antes fazer essa contextualização do acesso. Então foi isso que nós fizemos no primeiro capítulo. Por favor, pode passar. Os objetivos da nossa pesquisa é identificar quais as dificuldades enfrentadas pelos estudantes cotistas raciais na sua permanência acadêmica. Isso, claro, né, dentro da UFPR, porque estou trabalhando somente a UFPR. Analisar se na produção de cartazes de eventos acadêmicos e ou através das políticas de permanências adotadas pela UFPR, tem sido operacionalizada ideologicamente a desconstrução ou a manutenção do racismo. Pode, por favor. O nosso problema de pesquisa, então, né, ele se volta para duas frentes, né, na questão do sujeito, pesquisar quais são as principais dificuldades enfrentadas por esses estudantes cotistas raciais nessa permanência na universidade. E também pesquisar a questão institucional, né? Então, se as publicidades desenvolvidas institucionalmente de divulgação de eventos da comunidade acadêmica apresentam estratégias ideológicas, se essas apresentam estratégias ideológicas relativas a relações raciais, se as ações desenvolvidas pela instituição voltadas para a permanência dos estudantes têm operacionalizado ideologicamente para restringir ou reforçar as desigualdades étnico-raciais. Então, esse é o centro do nosso problema de pesquisa. Nós estamos adotando duas categorias com relação à permanência, né? E essas categorias a gente está assim, bem... se embasou na tese da Daiane Brito, lá da UFPA. Tem umas siglas que juntam, outras que separam. Então, na tese da Daiane, ela trabalha com essas duas categorias. E a gente achou assim, bem interessante para utilizar também essas categorias. Né, a permanência material, ela é assim, quase que muito clara para a gente, né, ela está relacionada à questão de subsistência do aluno dentro da universidade, né, nós temos uma política de permanência material bem forte dentro da universidade, que é inclusive onde eu me insiro, porque eu trabalho na universidade, na pró-reitoria de assuntos estudantis, né? Eu sou assistente social e trabalho com a política de assistência estudantil, mas dentro dessa política, que hoje, em termos de auxílios, porque antes era bolsa, mas agora é auxílio, e a gente fez essa mudança justamente para que os alunos pudessem acumular. Agora já misturei com o que eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo o segundo capítulo sobre isso e já estou misturando. Mas essa política, essa mudança para auxílio foi para que os alunos pudessem fazer um acúmulo de bolsas, né? Porque antes, como era chamado de bolsa, os alunos não conseguiam acumular uma bolsa de iniciação científica e a nossa bolsa permanência, que é, né, de critério socioeconômico. Só que esse auxílio, ele não tem, essa pró-reitoria, todo esse programa de permanência, ele não tem nenhum recorte racial, né? O recorte dele é somente social. E a gente vai trabalhar também com a permanência simbólica.
né? E o que é essa permanência simbólica? A permanência simbólica, pode passar o próximo slide, por favor. A Daiane, então, coloca que permanência, né, é o ato de durar no tempo e que deve possibilitar não só a constância do indivíduo, como também a possibilidade de transformação e existência. Então, para a Daiane, para além da concepção de tempo dessa permanência, há a concepção de espaço também. E aí esse espaço, ele vai ser, a concepção de espaço, ela vai ser simbólica na medida em que permite o diálogo e a troca de experiências e a transformação de todos e de cada um. Então, nessa concepção de permanência simbólica, não há somente a questão da concepção de tempo, mas a concepção desse espaço onde isso está se dando. Pode passar, por favor? Como fundamentação teórica, a gente está utilizando a hermenêutica de profundidade do John Thompson, né? Que pode ser utilizada pela pesquisa social, que possui o objetivo de elucidar relações de dominação. O Thompson enfatiza que relações de poder, quando estabelecidas de formas sistematicamente assimétricas, podem ser descritas como de dominação. Então, a gente vai trabalhar com a hermenêutica de profundidade. Pode passar, por favor. Thompson, ele analisou como o sentido, né, as formas simbólicas servem para estabelecer e sustentar relações de dominação, entendendo formas simbólicas como um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos. Pode passar, por favor? Ele trabalha, então, com esses modos gerais de legitimação, dissimulação, unificação, reificação, né? E a legitimação é onde as relações de dominação elas são justificadas por uma racionalização e universalidade. A dissimulação é onde encontramos a relação desigual, que ela pode ser escamoteada e dirigida às atenções para outras situações. A unificação, então, é a que trata das relações de forma padronizada, com o interesse de representar uma unidade, fragmentação, com vistas a segmentar ou dividir o grupo. Nós temos a reificação, em que pode ocorrer rejeição de caráter sócio-histórico dos acontecimentos vistos como naturais. Pode passar para mim, por favor? Como eu já passei pelo seminário de dissertação, eu tenho um sumário que eu gostaria de submeter, né, a vocês. No primeiro capítulo já é o que a gente construiu e já passou por uma bateria de análise, e agora vai, né, fazer as mudanças, vamos trabalhar em cima das mudanças necessárias. Então, eu trabalho a questão do racismo brasileiro, a política de ação afirmativa na educação superior. Pode passar para mim, por favor. No capítulo 2, vou trabalhar especificamente a questão da permanência do estudante cotista racial, né, desenvolver mais a questão do método de hermenêutica de profundidade, a permanência material, a política de permanência da UFR, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, permanência simbólica, desenvolver a questão conceitual de permanência simbólica. No capítulo 3, nós vamos fazer a análise da permanência simbólica na UFR. Eu vou trabalhar também, para além da questão da hermenêutica de profundidade, com a análise crítica do discurso, que eu ainda estou em apropriação. Pode passar, por favor? No capítulo 4, a análise da permanência de estudantes negros na UFR, analisando
fazendo uma análise documental, análise das políticas de permanência dos estudantes, a percepção dos sujeitos, aí é quando eu vou trabalhar os dados que eu vou coletar com questionários e entrevista com estudantes da graduação, de diversos cursos de graduação. Ok. Uma sugestão, né? Eu também estou fazendo isso. No capítulo que você vai trabalhar permanência material, você vai colocando o método. Isso. A sugestão não é que você coloque no anterior, no capítulo anterior, e deixa só análise material. É uma sugestão. E outra coisa, eu sempre discuto, eu e Paulo Vinícius, a gente sempre conversa, né, no sentido de diferenciar a metodologia do método, ou da técnica de pesquisa. Né? Na verdade, ali apareceu ali análise documental e análise crítica do discurso. Então, isso são técnicas. A metodologia é hermenêutica da profundidade. Isso, quer dizer, isso é uma besteira, pode ser, mas isso ajuda a gente a trabalhar, a fazer o raciocínio. Por exemplo, no próprio esquema do Thompson, ele sugere a análise documental e a análise do discurso. Né? Então, essa técnica pode entrar dentro na hermenêutica, no trabalho realizado a partir da hermenêutica. Então, só diferenciar metodologia de método ou técnico de pesquisa empírica. Já que você está se apropriando agora da análise crítica do discurso, Silvia, eu não sei o que o seu orientador poderia pensar, porque a análise crítica do discurso também, aí eu tenho que conversar com ele, prevê a relevância da pesquisa e a intervenção. Eu não sei o que você vai sugerir, porque a análise crítica do discurso ela pode ser só utilizada dentro de uma técnica mais ampla, mas ela leva em conta também essa possibilidade de intervenção para transformação. Aí eu não sei se vocês vão chegar nesse ponto de profundidade da análise crítica do discurso e pensar em como intervir numa situação de desigualdade, de reprodução de condições adversas para a permanência. Pois é, intervenção. Já são intervenções até, né? A permanência e as duas dimensões. É porque eu acho que eu queria, na verdade, mais era ressaltar o valor dessa pesquisa, a relevância dela para o que a gente tem enfrentado no dia a dia aqui, né? Essa luta mesmo, né, dessas duas dimensões. E aí é muito interessante que você coloca logo no início a importância do movimento negro, né, nisso aí. Uma das questões simbólicas que a gente tem respondido aqui muito diretamente, com muita tranquilidade, eu acho, espero, é esse questionamento de que nossas pesquisas são muito militantes, né? E eu vejo isso, inclusive, como uma forma, né, de racismo. E seja, já estabelece mesmo esse racismo institucional que a gente vive aqui. Porque militância, todos nós aqui defendemos nossas ideias, temos nossos nichos. Né? E aí, quando vai colocar a discussão de projeto, que sempre é isso aí fica como
A outra coisa que eu sempre percebo é a dimensão dos alunos. Né? Nós, como pesquisa documental, certamente, uma representação anterior de sociedade como o paraíso da democracia, hoje, uma expectativa muito grande que se tem uma universidade como esse lugar, né, chega aqui, é a mesma coisa. E daí, várias questões. Desqualificar o outro, né, que é sempre uma das estratégias. Você pega assim, essas estratégias de criação, de racialização, estão muito presentes nessas construções simbólicas. Né? Eu estou ansiosa por ver os seus dados, sabe? Exatamente para a gente intervir argumentativamente a partir dessas evidências que você vai nos mostrar. Porque para mim é muito claro, por exemplo, falar que para mim é um elogio se um projeto vir de militância, né? E tem gente que acha que isso aí não é. Quer dizer, isso aí dá legitimidade para a gente, aqui dentro da academia, para as nossas pesquisas, né? E em outras formas também, né? Dessa exclusão que vem de uma dimensão simbólica. Por exemplo, na própria interação, que a gente tem visto aqui muito, né? Desqualificar também os argumentos que se colocam, que a gente está discutindo, desqualifica a argumentação em função dessa questão de ser militante, né? O que não existe, o racismo brasileiro é sempre ali no fundo, né? Eu acho que é exatamente para isso, para dar argumentos para que nós enfrentemos essa luta diária e simbólica. Parabéns. Som. Na verdade, assim, a minha fala não é uma fala enquanto de um movimento, eu não sou, né, colocar ali a questão do movimento negro foi dar o protagonismo mesmo, assim, tipo, a quem merece, entendeu? Foi nessa visão, assim. Eu agradeço as colocações. Alguém tem mais? Alguém vai fazer mais? Você tem mais? Professora Cida. Que é uma questão mais de, acho que de, se você pudesse voltar para mim, por favor. Eu acho que é logo depois dos objetivos, né? Isso, problema. Isso. Deixa eu ver se é aqui. Os danos de energia. Tá, aqui. Você vai falar. As ações desenvolvidas pela instituição voltadas para a permanência dos estudantes têm operacionalizado ideologicamente para restringir ou reforçar desigualdades étnico-raciais. É isso mesmo que você quer dizer? Quer dizer que, porque as duas ali, tanto restringir quanto reforçar, né, desigualdades, é a mesma, vai nesse mesmo sentido, não é uma coisa de se tem possibilitado ou restringido. É isso? Ou as duas coisas, é isso mesmo? Os dois é a mesma coisa, né? É isso mesmo? Ou você quis dizer que se as ações envolvidas pelas né, elas têm possibilitado ou restringido? As duas estão no sentido de restringir e reforçar a desigualdade, de uma forma que não possibilita. É isso mesmo? Isso. Então, tá. Ótimo, obrigada. Eu havia pensado que poderia ser que... É isso. Porque daí quando você coloca ou, né? Isso, exatamente. Então ali eu fiquei com a dúvida se seria, né, não, mas possibilitar... né? Isso, E daí por isso que eu fiquei na dúvida. Então a gente precisa fazer uma redação melhor. Se era no sentido de se tem possibilitado, mas tudo bem, é isso. Tá certo. Tá bom, obrigada. Parabéns, Silvia. Obrigada. A gente finaliza aqui, já deu tempo. Já. Infelizmente, porque senão a gente não vai conseguir dar, né? Tá bom, então obrigada. Mas nada impede que você faça as colocações pessoalmente. Tá certo, gente, eu agradeço a colocação de vocês, a gente está numa construção ainda e é sempre bem-vindo qualquer, né, observação para a gente melhorar a redação, melhorar a questão metodológica e tudo mais. Muito obrigada.
Boa tarde, meu nome é Divina Eterna Venância, eu sou estudante de Geografia nessa casa e vou falar um pouco sobre a minha trajetória aqui para que vocês entendam o objetivo do meu trabalho. Eu faço parte do Ações Afirmativas e sou também intercambista pela cápsula ULP. Fui para Cabo Verde, também com o objetivo de trabalho de campo para poder desenvolver o meu trabalho. O meu tema é a mundialização africana e a contribuição dessa mundialização na formação cultural brasileira. Eu fiz um plano de redação, pois o meu trabalho está dividido entre alguns capítulos, livros como aqui, subcapítulos também, porque o objetivo de tudo isso é conhecer um pouco da África. Eu falo um pouco porque um continente tão antigo não dá para falar em frações de segundo, que é um trabalho de monografia. Então, eu fiz alguns recortes, e para falar, eu fiz o recorte em alguns países da África, pegando os países de língua portuguesa, ou seja, ex-colônias de Portugal. E dentro desses, eu escolhi, falo sobre um pouco da cultura, já que meu objetivo é falar da cultura, da contribuição dessa cultura na formação cultural brasileira. Então, fiz alguns recortes. Peguei o quilombo. Por que o quilombo? Porque o quilombo, a partir do momento do conhecimento de Kabengele Munanga, ele afirma que os quilombos surgiram na África. Então, para falar desse quilombo, para comprovar essa afirmativa, eu fiz o recorte em Cabo Verde, que foi o local onde eu fiz o meu intercâmbio, e também a importância de Cabo Verde na escravidão, não só brasileira, como também nos países onde houve a escravidão. Europa, em todos os países da América, Europa e principalmente da África, né? Aí, para falar, eu peguei o quilombo de Cabo Verde, vou falar um pouco quilombo de Cabo Verde, Angola. Por que Angola? Em Angola eu escolhi o quilombo da Rainha Mizinga. E o objetivo dessa escolha é porque, pegando a história da África, uma mulher como uma guerreira, lutar contra esse processo da escravidão, da escravização de pessoas. E peguei também Moçambique, porque Moçambique está relacionado também à história de Moçambique, porque Moçambique, os governos portugueses não se instalaram realmente em Moçambique, sim em Goa, e governou Moçambique de Goa. Então ele teve vários movimentos que fez com que isso surgisse, e o aumento desse tráfico começou depois da história da Inglaterra começar a proibir o tráfico negreiro, tentar impedir esses tráficos de alguma forma, né, que não, na verdade não chegou a efetivar essa proibição, que já houve clandestinalidade. Então esse foi o objetivo. E para mostrar, aqui no Brasil eu escolhi o quilombo Calunga, que fica no estado de Goiás, que ficou até o final, que começou a ter contato com a população externa a partir de 1980, através do trabalho da professora, esqueci o nome dela agora. Depois eu falo, fugiu o nome dela agora. Então eu peguei esses trechos para trabalho, para dialogar. Eu estou tentando, e já tenho alguns autores africanos, que eles falam, porque através da afrocentralidade, que já surgiu desde a década de 70 por alguns pesquisadores africanos, eu tive essa ideia, conhecer a África através do olhar dos africanos. Então isso possibilita essa mudança de perspectiva que a gente tem da história da África, sem falar da África. Então, é um olhar que está mais centrado no olhar europeu. Então, ele tem a África, por causa desse olhar, a África carrega um estigma de inferioridade. Então, isso não é verdade.
Quem conhece, quem tem o trabalho de falar sobre a África, então conhece as riquezas da África. Pode passar, por favor. E para falar de mundialização, eu peguei o conceito de Milton Santos, que ele abrange também esse poder de mundialização centrado num tipo de economia, e essa economia acaba criando a desigualdade não só econômica, mas também social. Então, eu peguei essa África como centro do protagonismo do processo de mundialização ocorrido nas Américas. E nesse tema, eu já estou abordando que a África também ela participou desse processo de escravização. Não é para sair dessa coisa de que a África era uma pobre coitada. Não, ela também é sujeito desse processo. Então, já estou falando que através desses autores que eu trabalho, tenho a possibilidade de fazer esse diálogo, que a África não foi passiva, ela também foi um sujeito ativo nesse processo. Então, eu faço, como eu falei anteriormente, eu faço algumas... eu dou uma olhada um pouco, tenho um pouco de conhecimento sobre a história da África antes dos colonizadores. Conhecer a cultura, que para chegar e falar de cultura, eu tenho que ir lá e conhecer essas culturas. Por isso eu fui a intercâmbio e também estou conhecendo as bibliografias e dialogo também com os intercambistas da África que estão aqui na universidade. Aí eu pego esse que também já falei, pegando um pouco das culturas que tem aqui, né? Falo das culturas que tinha na África antes e atualmente. Fala da escravidão que existia na África antes dos europeus. Mas por quê? Se existia escravidão, ficou a pergunta. Por que a escravidão, através da mundialização africana, causa tantos problemas que já foi discutido aqui dentro? Então, eu já discuto isso falando da escravidão na questão econômica e também outro fato importante que tem grande impacto não só no Brasil, mas também em várias regiões do mundo, sobre o fato de que a escravidão na África não era, as pessoas, elas tinham, qualquer pessoa poderia ser escravizada. Depois da entrada dos europeus, essa escravidão ela passou mais para o lado racial. Então, eles subjugaram a África e falam, e afirmam, né, ainda tem muitas pessoas que ainda afirmam que a África é inferiorizada em relação aos europeus. Então, eu falo também da economia, que eu já falei anteriormente, como um dos objetivos, a questão racista e a desumanização do negro. Porque o negro era, o africano, o povo negro era tratado com inferioridade. Isso teve a igreja e a Europa também, através da igreja, afirma muito isso. E a partir do momento que há essa escravização dos africanos, eles tentam roubar a sua identidade. E tem muitos autores que eu li, que eles ainda afirmam que o negro, ao partir da África, eles perderam a identidade. Isso não é verdade. Esse pode passar, que eu já falei um pouco. Essas foram são algumas técnicas também, que é a contribuição dessa mundialização aqui no Brasil.